Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Convido-vos a abrir vossas Bíblias comigo em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. As crianças que vão participar da salinha da tia Bruna podem vir. Valentina. Amém, Jesus. Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1. Deixa eu só mudar minha versão aqui, que senão complica para mim, irmãos. Pronto. Amém, Jesus. A palavra de Deus diz assim, capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Tem hora que a gente comenta, né? Eu tinha dificuldade em entender quando a gente fala assim, Deus mudou minha palavra, Deus mudou o que eu ia ministrar. Eu tinha praticamente, né, um sermão pronto, a palavra pronta. E aí o Senhor me trouxe uma outra palavra em 2 versículos, né, que se a gente lê-los, parece assim, meio difícil, né, da gente às vezes trazer uma palavra, ou trazer uma meditação numa passagem pequena, né? Mas o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre multidões, ovelhas e discípulos. E a palavra do Senhor aqui que nós acabamos de ler, né, no capítulo 5 de Mateus, versículo 1 e 2, fala, né? Jesus vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Então, nessa passagem, nós já vemos 2 classes, né, de pessoas. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos mais classes. Quando nós lemos em João, somente João capítulo 10, nós vemos ali, nós somos chamados também de ovelhas, né? Então, assim, eu quero trazer para nós, né? Eu quero conjecturar juntamente com a igreja sobre multidão, ovelha e discípulo, né? Multidão, quando a gente lê na Bíblia, né? A gente também, como seres humanos, a gente sabe que às vezes a gente se ajunta, né, em alguns lugares como multidões. A gente sabe que é um grupo de pessoas, só porque na Bíblia, quando fala de um grupo de pessoas como multidão, né, ao lado de Cristo, são pessoas que vêm a Cristo, mas simplesmente para buscar um suprimento, ou seja, para suprir as suas necessidades físicas e pessoais. Somente isso. As pessoas que a gente fala de multidão, quando nós lemos na Bíblia, né, as multidões só se juntavam ali para comer pão, para ou receber um milagre, uma cura, ou para ver, né, as curas. Ouviam-se as palavras do Senhor e falavam assim, nossa, mas como ele fala bem, mas não se convertia, os seus corações não amoleciam. E quando nós lemos também, né, lá em João, nós falamos sobre ovelhas, é um grupo de pessoas que seguem o bom pastor por amor, só que a maioria também segue por necessidade. E nós vamos ver sobre isso também. E tem um terceiro grupo, que é o grupo de discípulos, né? Que nós falamos, esses são discípulos. É o grupo de pessoas que ouviram a voz do Senhor e fizeram
esta escolha de quê? De ser discípulo, de caminhar com Cristo, ou seja, ouviu a voz e teve essa decisão. Por que eu falo que teve essa decisão? Porque quando nós lemos em Lucas 9, versículo 23, né, o Senhor Jesus falando, diz assim, ó: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga. Então, quando eu falo que ser discípulo é uma escolha, porque você não vai negar a sua carne uma vez, você não vai negar a sua carne um dia, você vai negar a sua carne todos os dias. Todos os dias você vai ter que estar negando a sua carne, negando os seus desejos carnais, né? E a pergunta que eu quero fazer para mim e para vocês como igreja aqui hoje, né, olhando para dentro de nós, qual grupo desse aqui nós estamos inseridos, ou qual grupo nós estamos fazendo parte? Pela nossa forma como nós vivemos, nós sabemos. Porque fica difícil para alguém falar assim, o pastor está em tal grupo. Não. Quem sabe em qual grupo que eu estou, sou eu e aqueles que vivem próximo a mim. Porque o grupo que eu estou inserido, né, é pelas minhas atitudes, é pela forma que eu vivo, é pelo meu comportamento. Porque assim, a Bíblia ela revela vários grupos de pessoas pessoas diferentes que queriam estar perto de Jesus. Mas elas estavam querendo estar perto de Jesus por quê? Né? Motivadas pelas palavras que Jesus falava, motivadas pelas curas, por comida ou por alguma outra coisa. Só que quando eles eram confrontados pela palavra de Jesus, que a palavra de Jesus era confronto, eles os abandonavam. Muitas pessoas abandonou Jesus, quando nós lemos ali em João 6, no versículo 60 e no 66, quando ele fala um pouco antes que para ter parte com ele tinha que beber do sangue dele, comer da carne dele, ou seja, passar pelo que ele ia passar pelas situações que às vezes algum de nós passamos. Quando ele fala isso, algumas pessoas falam, dura demais essa palavra, muito dura. E se você ler lá, você vai ver que quem está falando isso é discípulos. E no versículo 66, alguns deles abandonaram e foram embora. E se você ver lá, não era multidão, era discípulos. Então, ser discípulo, mesmo falando de ser discípulo, é falar assim, eu vou todo dia matar minha carne. Eu não posso falar assim, não, segunda-feira eu vou orar, aí terça, quarta e quinta eu vou... Não, é todos os dias. Nós temos que estar matando o nosso eu, matando o nosso orgulho, matando a nossa vaidade. Porque assim, às vezes nós não entendemos, né? Mas por que as pessoas foram confrontadas e abandonaram, né? Por quê? Porque servir, andar, caminhar, obedecê-lo, ter intimidade com ele, implica em renúncia. Renúncia. Que é uma coisa muito difícil para a gente pôr em prática em nossas vidas. Renúncia. Mas nós temos que pôr. Se nós não conseguirmos pôr em prática em nossas vidas a renúncia, nós não vamos conseguir agradar ao nosso Deus. Tem uma passagem que a gente lê e vê essa parte da renúncia, que é aquela passagem que fala do jovem rico. Ele chega para Jesus e fala, né? Mestre, o que farei, né, para alcançar a vida eterna? Eu cumpro toda a lei. Olha o que ele fala, eu cumpro toda a lei. O que me falta ainda? Só que ele faz uma pergunta. O que me falta ainda? Aí Jesus olhou para o coração dele e viu o que faltava para ele. Porque tem muitas coisas que estão em nós que não é visível para o irmão, não é visível até para a família, mas para Deus nada é encoberto. Aí quando ele pergunta, né, tipo assim, o que me falta ainda? Aí Jesus vendo o coração dele, foi facinho, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Isso me quebra, né? Aí isso me quebra, vender tudo que eu tenho, dar para os outros. De que nós estamos falando, né? De renúncia. Renúncia, para servir a Deus tem que ter renúncia. Aí nós vemos aqui que o jovem rico, ele não teve essa renúncia, ele não conseguiu ter. E às vezes nós também, nós falamos assim, mas por que ele não renunciou, né? Ele não renunciou porque ele tinha muito. Aí você falar para mim renunciar, o que eu vou renunciar? Um carro velho? É fácil, né? Mas o que nós estamos renunciando para servir a Deus? De que nós estamos abrindo mão em prol do reino?
Porque às vezes, irmão, nós achamos que servir a Deus é só vir na igreja, e não é, irmão. Às vezes eu vir na igreja, eu posso estar me comportando como uma multidão. E Deus não me quer como multidão, Jesus não me quer como multidão. Então, nesse dia de hoje, eu quero que na medida que eu for falando aqui com os irmãos, na medida que eu for ministrando a palavra do Senhor, eu queria que cada um de nós fizesse uma autoanálise em nós, para nós descobrir, ao final da ministração, em que grupo eu estou. Se eu sou realmente um discípulo, se eu sou uma ovelha, ou se eu sou simplesmente um membro da multidão. Ah, mas pastor, por que eu tenho que saber isso? Porque se você sentir que você está na multidão, muda de grupo, irmão, em nome de Jesus. Não perca a oportunidade da sua salvação. Porque como eu falei, o crente multidão, né, é os que seguia por interesse em cura, milagres, mas não tinham compromisso real com Deus. Eles não tinham um compromisso real ali com Cristo. É uma fé inconstante. O que é uma fé inconstante? É uma fé sem firmeza. Ele muda de opinião conforme a conveniência. Aquela pessoa que, hoje tem culto, né? Hoje nós vamos na igreja. Aí o colega bate no portão dele lá e fala assim, vamos subir ali? Uai, vamos, né? Rapaz, mas você não falou que você ia para a igreja agora? Agora você já vai para outro lugar? Que fé inconstante é essa sua? O crente ele tem que ser um homem firme, ele tem que ser uma mulher firme, ele tem que ter decisão, ele tem que ter palavra, ele tem que falar, eu não vou fazer, e não faz. Ele tem que cumprir. Porque nós queremos que Deus cumpra os propósitos dele na nossa vida. E nós cumprimos a palavra de Deus? Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus? Nós fazemos aquilo que Deus pede para nós fazer? Um dia nós vemos na igreja, Senhor, e adora, aí no outro dia nós nega ele. Não, pastor, eu nunca falei da minha boca, não. Nós não falamos, mas nós negamos com as nossas atitudes. As nossas atitudes negam a Cristo. E nós fazemos isso. Quer dizer, nós falamos assim, Pedro negou Jesus 3 vezes. Rapaz, nós negou capaz com umas 1000 vezes, ou mais. Talvez nós não negamos falando, eu não conheço ele. Mas eu nego com a minha atitude, fazendo aquilo que não agrada a ele. Então nós temos que prestar atenção, porque às vezes nós estamos vindo para a casa do Senhor, irmão, só em busca das nossas realizações pessoais. Eu vim para a igreja porque eu quero uma casa, porque eu quero um carro, eu quero um salário melhor, eu quero bens pessoais. E o propósito de Cristo nas nossas vidas não é isso. Ele não te impede, irmão, de ter 2 carros, 5 carros, chácara, fazenda, você pode ter à vontade. Deus até ele te prospera, desde que você trabalhe, faça tudo direitinho. Mas o propósito de Deus, que a palavra de Deus fala, buscai primeiro. Primeiro é primazia. A primeira coisa que eu tenho que pôr na minha vida, o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. E essas demais coisas na Bíblia que nem implica que não é riqueza. É comida, bebida e vestimento. Ou seja, Deus, ele fala para nós, vocês tendo o básico, entendeu? Já esteja satisfeito, já glorifique. Só que nós, às vezes, não. Nós vemos, eu vou para a igreja porque eu preciso, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso melhorar de vida, porque a prosperidade está lá na igreja. Gente, eu vejo, assim, às vezes, que eu tenho uma visão um pouco diferente, não sei se é pelo tempo, né, de vida que eu tenho, já estou quase que um ancião com relação à idade, e eu já passei por muitas experiências, eu já vi muitas coisas, e eu tenho noção de quando uma pessoa está caminhando um caminho aonde que ele vai cair. Eu já falo onde ele vai cair, porque, mas você passou? Não, o que eu não passei, eu vi. Eu vi as pessoas fazer aquilo e dar errado. A pessoa insistir naquilo de novo e dar errado. E às vezes as pessoas, a gente fala para a pessoa, fala, irmão, isso aí lá na curva, lá, ó, tem um problema sério. Você não está vendo aqui, mas vai te trazer um problema. Mas o interessante, né, que é o inteligente, sai de um lugar aonde o sábio nunca entraria. Ou tipo assim, o inteligente, ele arruma problema que o sábio jamais. Ele nem passaria naquele tipo de problema. Ele não entra naquela situação. Ele não faz aquele tipo de negócio. E às vezes nós, né, é interessante, eu acho interessante, mas não concordo. Tipo assim, às vezes a gente fala para os jovens, né?
faz assim não, que vai dar ruim. Aí eles querem ir lá e ter as experiências deles. Ele quer que dá ruim na vida dele para ele saber que deu ruim. Ele não consegue só ouvir que vai dar ruim e frear. Ele quer, não, eu tenho que ter minha experiência. Misericórdia, eu estou falando que dá ruim. Deu ruim para o outro ali, deu ruim para aquele lá. Já deu ruim para mim, você vai lá. Vou, quero ver. Então, assim, tem pessoas que eles não conseguem entender isso. Eu falo, tem pessoa que às vezes está com o casamento, a vida familiar ali, quase sendo destruída. E quando você vai ver o tipo de oração que aquela pessoa está orando, você assusta. O tipo de oração que ele está orando ali é que Deus vai melhorar a situação dele, ele vai acabar com aquele casamento, e vai ter outra mulher, vai ter um carro, vai ter uma vida boa. Eu falei, que isso, irmão? Tem pessoas que parece que não bate. Tem pessoa que parece que não pensa, não tem mentalidade, não entende os propósitos de Deus para as nossas vidas. Tem pessoa que vive uma forma, né, que tipo assim, é dissoluta, é só de pecado e às vezes quer falar que é crente. Eu fico triste porque está sujando o nome de Deus. O que é que eu posso dizer? Ó, esse tipo de pessoa, esse grupo de multidão, eles não vão morar no céu. Eles não vão morar com Cristo. Mas, pastor, o senhor que está separando agora quem vai para o céu e quem não vai? Não. A Bíblia. É a Bíblia que separa. É só você ler nela que você vai ver quem vai para o céu, irmão. Infelizmente, a Bíblia ela faz essa separação. Só que ela não faz a separação, tipo assim, ó, você passa para cá e você passa para cá, não. Quem manda passar para o lado que vai descer, quem manda passar para o lado que vai subir, é as nossas atitudes. É o que eu faço, é o tipo de vida que eu tenho que vai determinar para onde que eu vou. É o meu comportamento. Porque tem pessoas que pensam, tipo assim, não, mas o pastor não ficou sabendo, a pastora, o irmão, ninguém está sabendo, está tudo escondidinho. Tá não, irmão, tá não. Ele sonda os corações. O Salmo 139 fala para nós, antes que a palavra chegue à minha boca, ele já sabe, ele conhece os meus pensamentos, ele conhece os desejos do meu coração. Deus conhece os nossos desejos mais profundos. Deus conhece a promiscuidade, Deus conhece a libertinagem, ele sabe o que está na mente do ser humano. O pastor não sabe não, irmãos, não sabe, mas ele sabe. E ele vai cobrar, ele vai pedir conta, irmão. Ele vai te entregar a fatura, falar aqui, ó, paga, filho. Por quê? Porque nós que achamos, né, que, eu vou enganar a Deus. Não, não engana não, irmão. Gálatas 6:7. O que você semear, você vai colher. De Deus ninguém se zomba, ninguém engana. Se você plantou flor, você vai escolher uma flor, mas se você plantou espinho, você vai colher espinho. Não tem como. Não tem como. Pastor, mas eu errei, eu fiz um tanto de coisa errada, mas eu pedi perdão, me arrependi, eu vou colher. Consequência, irmão. Consequência. Eu tenho situação que vem sobre mim que eu já vou lá no meu passado. Tá? Senhor, até quando você vai me visitar? Eu fiz. Eu tenho que pagar o preço. É consequência. Porque às vezes a gente acha, né? Não, fui para a igreja, agora eu batizei, eu sou crente, acabou. Acabou sim, agora você é um homem salvo. Mas as consequências vai te acompanhar, irmão. As consequências vai te acompanhar, irmão. O que você fez lá, ela vai caminhar do seu lado. Mas por que ela vai caminhar do meu lado? Porque eu não abri o olho, eu não escutei, entendeu? Que aquilo era errado e continuei fazendo. Eu queria ter as minhas próprias experiências, né? Eu queria ver como é que é. Eu queria pôr a mão no fogo para ver se queima, né? Se dói. Eu queria. Não bastou ninguém falar para mim. Eu tive que ir lá experimentar. E é tão interessante, né? Que assim, às vezes eu fico triste. E isso até me incomoda. Porque esse grupo de multidão, ele é contagioso. Ele é um grupo contagioso. Ele consegue contagiar mais as pessoas do que os discípulos. Porque o discipulado, ele impõe regras, ele impõe a pessoa ser uma pessoa dedicada, ele impõe leitura, ele impõe a pessoa ter uma disciplina, enquanto que multidão não. Multidão você não precisa ter disciplina. Multidão você não precisa ler a Bíblia, você vai de vez em quando na igreja, escuta o que o pastor falou. O dia que você não quer ir na igreja, você entra lá no YouTube, escuta qualquer uma palavra de alguém lá, que você nem conhece, não sabe nem se é crente.
não sabe nem se a palavra tem um fundo moral bíblico ou se é o pensamento da pessoa. Aí a pessoa vai vivendo, né? Eu falo que tem pessoas que estão, para não falar besteira, está atolada até aqui na fossa e acha que está dentro de uma piscina de água limpinha. Está até aqui, aí está olhando por cima do muro. O que é que o vizinho está fazendo? O que é que o irmão está fazendo? Ele está preocupado com a vida dos outros, sendo que a dele está. É errado, irmão. Tira a trave do seu olho. Você sabe o que é trave? É um pauzão bem grandão, entendeu? Tira a trave do seu olho para depois você olhar o cisco que está no olho do irmão. Porque às vezes eu preocupo demais com a vida de um, com a vida de outro, e a minha, me desculpa a expressão, está lascada. Mas eu quero consertar o vizinho, eu quero falar mal do vizinho, eu quero saber o que está fazendo, o que está falando. Irmão, de coração, eu sei, não é problema do Brasil para Cristo, é problema de igreja. Mas eu tenho uma giriza, para não falar uma palavra de fofoca, de conversinha, de disse-me-disse. Enquanto você tinha que estar orando, enquanto você tinha que estar levantando a moral da pessoa, você está falando mal. Sua vida não está boa e você está falando mal dos outros. Sua vida está mais lascada do que você está lá. É porque você viu? Porque você viu? Misericórdia, irmão. Isso é multidão, irmão. Discípulo, ele pede para a pessoa, vamos orar por ele, vamos conversar outro assunto. Não permita isso entrar na sua vida, irmão. Você está vivendo na multidão. Se você vive dessa forma, você está na multidão e você não sobe. E não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos cobra isso, entendeu? Eu ficar preocupado com o que o meu irmão está fazendo, sem que eu estou lascado. Conserta a sua vida. Organiza a sua casa. A primeira igreja nossa, irmão, a primeira igreja nossa é o meu lar, é a minha casa. É a minha casa. A minha primeira igreja não é a casa do meu vizinho, não é a casa do irmão fulano, da irmã ciclano, não. É a minha casa. Essa é a primeira igreja. Se a minha casa, irmão, eu estou falando para vocês agora de mim, em nome de Jesus, se a minha casa não tiver em ordem, eu não subo aqui, ó, para trazer uma mensagem para vocês. Se a minha casa não tiver em ordem, se o meu casamento não tiver em ordem, eu não subo aqui. Porque às vezes nós queremos fazer de conta que somos limpos, mas nós estamos sujos e queremos falar do mal lavado. Onde é que eu estou vivendo dessa forma? Estou vivendo no meio da multidão. Eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou sendo um discípulo. Discípulo é aquele que constrói algo para Deus. Crente ovelha. O que é um crente ovelha, pastor? Crente ovelha é aquele que ama a Deus, mas também vive por necessidade. Porque o que é uma ovelha? Nós somos chamados de ovelha, mas quando a gente vai ver o literal mesmo, o que é uma ovelha? É alguém em si que tem muitas deficiências e características que precisam ser aperfeiçoadas, ou seja, melhorado. A ovelha é um animal muito dócil, muito tranquilo, mas é um animal muito dependente. É um animal que vai atrás de qualquer um. A ovelha, se uma disparar que sair aqui, ó, as outras saem tudinho atrás dela. Eles não vê, não prestam atenção, não vê o caminho que está tomando, não tem um senso de direção. O crente, ele tem que ter senso de direção. Ele tem que saber para onde é que ele está indo, entendeu? Ele tem que compreender. Há muitos anos atrás, quando eu me afastei num outro ministério, no qual eu congregava, e eu tinha uns amigos de um grupo na internet que nós fazíamos estudos bíblicos. E o rapaz lá, ele é calvinista. Aí eu conversando com ele, né, no zap lá, aí falei para ele que estava difícil, que eu tinha saído da igreja, que eu ia procurar a igreja. E por ele ser mais velho de igreja, mais tempo de igreja, o que ele me indicava? Se ele me dava um conselho, tipo assim, procura uma igreja tal ou tal. Aí a resposta dele eu achei interessante. Isso, o que eu estou falando isso para os irmãos? Que é senso de direção. Aí a pessoa fala para mim assim, ó, deixa eu te dar um conselho. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. A igreja que mais prega a Bíblia. A igreja que mais fala de Bíblia.
Por mais que seja enjoada essa igreja que fala de Bíblia o dia inteirinho, procura essa igreja, porque é essa igreja que vai te edificar. Porque nós não somos edificados, irmãos, quando nós ouvimos só palavra de coach, aquela que você vai ganhar, você vai receber, você vai descer, você vai subir, não sei o quê. Não, isso não edifica, irmão. O que nos edifica é o confronto da palavra do Senhor. Quando nós somos confrontados, se os irmãos saírem daqui hoje e, tipo assim, brincadeira, o pastor está de brincadeira com a gente. Amém. Entendeu? Amém. Vocês ouviram a palavra de Deus. Porque eu fui confrontado quando eu li, quando o Senhor começou a falar comigo, nesses 2 versículos que eu li aqui, ó, o Senhor começou a falar comigo, eu falei, mas Senhor, foi falando que eu já não sabia se eu era discípulo, se eu era ovelha, eu falei, Senhor, o que eu sou? Porque eu fui começando a analisar a minha vida, eu fui começando a ver o que eu estou fazendo, o caminho que eu estou tomando, a direção que eu estou tomando. Porque às vezes nós lemos aqui um versículo que faz tipo assim, vendo a multidão, subiu no monte, se assentou, aproximou seus discípulos. O que esse versículo fala? Jesus sentou. Não, ele está falando de multidão. E quando ele fala da multidão, ele fala dos discípulos que estavam em volta dele, ou seja, a proximidade dele é o discípulo, não é a multidão. E às vezes nós vivemos como multidão. Vivemos fazendo tudo que é errado, né, que não agrada a Deus, e acha que está bem, acha que está tranquilo, né? Então, quando eu estou falando, ser ovelha não é fácil, né? Porque como ovelha, na verdade, falta um discernimento, um julgamento, um senso crítico, que às vezes nós não temos. Se eu estou sem senso crítico, o que é o senso crítico? É eu mesmo olhar para dentro de mim e me criticar. Mas ninguém faz isso, né? Não. E eu tenho espelho em casa. De vez em quando eu olho no espelho de lado assim, nossa, como que aquela mulher ainda está casada comigo, gente? Senso crítico. Você saber quem que você é. Você talvez acha que eu bonitão, né? Não é nada. O tamanho da pança do cara, rapaz. Isso é senso crítico. E nós temos que ter esse senso crítico com relação à palavra de Deus. Será que eu estou vivendo mesmo? Será que eu sou crente? Será que quando eu saio na rua e o povo olha para mim e me vê como um cristão ou um qualquer? Tipo assim, um botequeiro, um cara que ninguém... Como que eu estou sendo visto pelas pessoas? Eu tenho que pensar isso, eu tenho que ter esse senso crítico de mim mesmo. Só que às vezes nós não temos esse senso crítico de nós mesmos, né? Nós não sabemos por quê, não... Tá bem. Né? Porque eu brinco, eu falo com o Júnior, né? Que o Júnior às vezes me amola lá, vai, faz regime com o Júnior, acho que ele tem algum complexo com a minha gordura, né? Vai, faz regime, vai pra academia. Fala, não, meu filho, eu já casei. Né? Como se isso fosse, né? Já casei, né? Não é porque você casou que você tem que, como diz, descer a ladeira, não, tem que cuidar. Então, sim, nós temos que ter esse senso crítico em nós, irmão, para poder nós entendermos, né, o que a palavra de Deus está pedindo. Eu não posso só ouvir o que o pastor fala e ir embora. Não, eu tenho que começar a colocar essas coisas em prática na minha vida, porque senão não vai haver uma mudança, não vai haver uma transformação. Não vai haver mudança na minha vida se eu não entender o que a palavra de Deus está me cobrando e começar a praticar. Por quê? Porque, irmãos, todos os dias, eu acho que todos nós, não vai ter um que vai falar assim, eu não. Todos os dias nós nos deparamos com o pecado. Todos os dias nós nos deparamos com o pecado. Mas aí vem o problema, né? Quando nós chegamos frente ao pecado, nós pecamos, como se fosse normal. Como assim? Dependendo da pergunta que a pessoa fala pra gente, a gente mente. Você vai lá em casa hoje? Eu vou ver. Tá mais tarde eu passo lá. Vou nada. Pra que mentiu? Fala que não vou. Onde é que você estava? Eu estava ali, não estava ali não, você estava lá. Pra que mente? Então, assim, isso é pecado. E todo dia nós caímos nessas mesmas tentações. Caímos nas mesmas tentações. Tem pessoas que todo dia visitam o mesmo site, aquele mesmo lugarzinho, aquele lugar proibido, aquele lugar que Deus está vendo. E ele está lá. Ele vai assim, a porta está fechada, a mulher não está, não sei. Igual bobo lá, entendeu? Deus está vendo. E ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Infelizmente, vai chegar um dia
que nós vamos nos arrepender dessas coisas que nós fazemos escondido. Vai chegar um dia, irmãos. E vocês vão lembrar, falar assim, aquele pastor enjoado lá no altar falou. E eu não posso nem falar que ele não falou, porque está gravado. Ele falou para mim parar com isso, para me parar de mentir, para me parar de fofocar, para me parar de ver pornografia, para me parar de gritar com a minha esposa, para me parar de fazer conta e não pagar. Ele falou na igreja que é o jeito que o crente tem que viver. Só que eu achei que era só falar mesmo. Eu ia lá só porque era legal. Tem hora que ele fala uns negócios engraçados, tem hora que ele faz umas piadinhas lá em cima, eu achava bom e pronto. Eu não achava que era tudo 100% fiel à palavra de Deus. Eu achei que ele estava só, tipo assim, nos divertindo lá. Mas não é não, irmãos. Eu estou trazendo para vocês o que a Bíblia cobra de cada um de nós. É isso que eu trago para nós como igreja. Discípulo, né? Eu acho que vocês ouviram um pouquinho do que é a ovelha. Se você tiver pelo menos no nível da ovelha, melhor, né? Do que ser multidão. Mas eu quero falar para nós um pouquinho sobre discípulo. E gostaria, em nome de Jesus, que todos, inclusive eu, se enquadrasse no quesito de discípulo, né? O que é um discípulo? É aquele que abandona tudo. Discípulo é aquele que abandona tudo para segui-lo, tornando-se um modelo de fé para outros. Porque não é só seguir, irmão, não é só falar eu tenho que ser modelo, eu tenho que ser exemplo. Que às vezes nós falamos, né, que tipo assim, não, é que nosso exemplo é Cristo. O nosso exemplo é Cristo. Mas o que o apóstolo Paulo fala para nós? Ele nos chama a imitá-lo como ele imita Cristo. Então, se nós formos realmente crente, cristão, nós podemos chamar as pessoas e falar assim, não, pode fazer o que eu faço. Pode fazer o que eu faço que não vai dar ruim. Você vai para o céu. Mas será que nós estamos preparados para isso? Será que a nossa vida, o nosso comportamento condiz com isso? Será que eu abandonei tudo para segui-lo? Ou eu abandonei um pouquinho, ou eu não abandonei foi nada? Isso é para trazer a nossa mente, irmão. Eu tenho mesmo abandonado tudo por Cristo? E quando fala de tudo, irmão, é tudo. É tudo. É tudo. Não é abandonar um pouquinho ou deixar de fazer algumas coisas, né? Porque, aquele que busca conhecer a Deus e transmitir os seus ensinamentos é que é um verdadeiro discípulo. Você tem buscado conhecer a Deus? Deixa eu explicar um negócio para os irmãos. Buscar conhecer a Deus não é só vir na igreja ou ouvir a ministração. Requer mais de nós. Porque se eu chegar aqui, 15 para 7, aí eu vou fazer assim, Aí a pastora fala, o que foi? Eu falei, não, estou caçando um versículo aqui para pregar para os irmãos. Eu não vou me converter e nem vou ter palavra para ensinar os irmãos, não. Conhecer a Cristo é ter intimidade. E você só vai ter intimidade com Deus quando você lê a palavra de Deus. Quando você ora, você fala com Ele. Aí você termina de orar, você fica... O Senhor não falou nada, né? Corre para casa, ou onde você estiver, pega a Bíblia e vai ler, que Ele vai falar com você. Quando você lê a Bíblia, Deus falando com você. Aqui expressa todos os desejos de Deus para conosco. O que Ele quer que nós sejamos, o que Ele quer que mude em nós, está tudo aqui dentro da palavra de Deus. Porque, irmão, nós temos que ser transformados, nós temos que passar por essa transformação, essa metanoia. A metanoia significa, essa palavra metanoia significa transformação de mente. Quando eu estava lá no mundo, eu tinha uma mentalidade. Minha mente, ela tem que ir se transformando, para me ser alguém diferente. Não adianta eu vir para a igreja, só ouvir a palavra de Deus, não deixar a palavra de Deus trabalhar na minha mente, não deixar a palavra de Deus fazer, né, um reset na minha mente. Porque a mente da gente, a gente não consegue apagar.
Se você parar, sentar e começar a pensar no seu passado, aí 10, 15 anos atrás, você vai começar a lembrar de tudo que você fez de errado, assim, ó, vem na sua mente, assim, ó, tintim por tintim, coisa que você acha que você tinha esquecido, o inimigo traz na sua mente. Por quê? Porque sua mente não faz um reset. O que você tem que fazer? Você tem que colocar algo por cima. É igual o HD de DVR, né? Não sei se os irmãos sabem, DVR é o HDzinho que grava as filmagens de câmera. Ele vai gravando sobre, ele vai tampando a imagem antiga. Tipo assim, hoje você chega lá, você acha a imagem de 30 dias, mais ou menos, para trás. Ah, de 60 dias não, já apagou. Então a nossa mente é assim, como que eu faço isso? Com a palavra de Deus. À medida que você vai deixando a palavra de Deus entrar na sua mente, à medida que você lê a palavra de Deus, entende e começa a praticar, você vai colocando coisas na sua mente, você vai renovando a sua mente e você vai passar por essa transformação. Porque o seu passado vai ficar para trás, você não vai lembrar ele, você não vai ficar com ele toda hora ali te martirizando, te lembrando quem você era. Tem uma frase que eu acho interessante que o cara fala assim, ó, pergunta para ele, né, se ele tinha mudado, ele fala, olha, eu ainda não sou quem eu quero ser, mas eu já não sou quem eu era. Aquele que eu era, eu não sou. Entendeu? E para lá eu não volto nunca mais. Misericórdia, sofri demais. Hoje eu sei o que é sofrimento e o que é graça. Antigamente eu não sabia. A vida que eu tinha eu achava que era legal, que era boa. Não é não, irmão. É sofrimento, é tristeza. É sofrimento. É canseira. Você vive uma vida que não tem sentido, né? Então, assim, ser discípulo, irmãos, é ansiar, é você querer conhecer, é você buscar o entendimento da palavra de Deus, você conhecer aquele a quem você vai servir. Acho que é o Salmo 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você tem descansado à sombra do Onipotente? Alguém já viu uma sombra andando por aí sozinho? Não. Então, onde está a sombra, está o dono da sombra. Então, se eu estiver na sombra do Onipotente, eu estou perto de Deus. Só que às vezes nós não queremos essa proximidade. Nós não queremos viver essa forma de proximidade de Deus. Eu quero viver da forma que me agrada, da forma que não traz sobre mim nenhum prejuízo. O reino dos céus, quando nós nos decidimos a viver para Cristo, nós temos perdas, irmãos. Só que essas perdas não influenciam na nossa vida. Ela não nos traz prejuízos como nós pensamos que traz. Porque nós não somos daqui, irmão, e nós estamos às vezes vivendo como se aqui fosse a minha eternidade aqui na terra, e não é. Discípulo não é daqui. O discípulo, a vida dele é lá em cima. Então nós temos que viver aqui como se hoje fosse o meu último dia. Se hoje, né, está escrito em Mateus, eu não vou lembrar o versículo detalhadamente, mas eu sei o significado. Fala assim: se hoje à noite pedires a tua alma, o que você tem para apresentar? Então a pergunta que eu faço para mim, para a igreja, é: se eu deitar para dormir hoje e não acordar, com o comportamento que eu estou tendo nesses últimos 5 dias, essa semana, eu vou para o céu ou eu vou descer? Você já pensou isso? Quando você deita para dormir, você pensa que se você não acordar no outro dia, onde é que você vai acordar? Ou você está simplesmente vivendo e deixa a vida me levar, leva eu? Se for, está errado, irmão. Nós temos que viver aqui todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida. Como se a hora que eu dormisse, eu fosse ter realmente um encontro com Deus. Ou você está vivendo assim? Você está se dedicando dessa forma? Você está trazendo Deus cada vez mais para a sua vida?
Às vezes a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela nos pega de frente e a gente vai vendo, vai lendo a palavra de Deus, a gente vai vendo cada vez mais que nós somos pecadores. Porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus em conhecê-lo, mais nós vemos que nós somos errados, mais nós vemos que nós pecamos, mais nós vemos que nós não estamos fazendo tudo aquilo que agrada a Deus. E aí a gente tem que olhar para dentro de nós, igual eu falei agora, fazer uma autoanálise de cada um de nós. Se eu hoje for colhido, se eu morrer hoje à noite, para onde que eu vou? Para onde? Vocês têm essa noção? Alguém queria descer? Alguém aqui quer descer? Acho que não, né? Eu não quero. Então por que a gente peca? Por que a gente faz tudo errado? Por que Deus está falando comigo assim, ó, conserta, muda a sua vida? Irmão, Deus dá chance. Deus dá chance para nós todo dia. Todo dia quando eu acordo cedo eu falo com Deus, entendeu? Falou, Senhor, me ajuda a escrever uma página nova, um negócio diferente, Senhor. Que hoje eu consiga meditar mais na palavra do Senhor, que hoje eu consiga orar, falar com o Senhor, que hoje eu mexa menos no celular, que hoje eu perca menos tempo. Senhor, não permita que hoje eu fale mal de ninguém. Eu falo mal dos outros, irmão. Mas eu faço, Senhor, não deixa eu falar mal dos outros hoje, não. O mal que eu falo é fulano. E assim, eu queria que caísse um raio, perder pela assustar e vir para a igreja. Assim, quando eu falo igreja, é para perto de Deus, irmão. Não é para perto de mim, não. Então, assim, eu peço para Deus, todo dia eu levanto cedo. Porque eu falo, Senhor, obrigado. Sabe por que eu falo obrigado, irmãos? Porque assim, eu estou beirando meus 60, ainda estou com vitalidade, ainda estou com saúde, graças a Deus. E a gente vê muitas pessoas que nem saúde têm. Nem saúde têm. A gente vê pessoas aí que estão vivendo aí, como diz, caído na sarjeta, largado. Não conhece a Deus, não conhece a Cristo, não tem vida com Deus. E às vezes não quer nem mudança. Esse é o porém, não quer mudança. E para nós, pelo menos para nós que estamos aqui hoje, é nos dada a oportunidade de mudança todo dia. Todo dia Deus está nos dando essa oportunidade. E nós estamos pegando essa oportunidade para nós? Nós estamos tentando, colocando mesmo o nosso coração, a nossa vontade. É porque eu acho interessante, né, que hoje nem tanto. Hoje eu consigo orar estando tudo organizado. O pagamento no banco, a esposa com saúde, o filho com saúde, eu com saúde, as latas lá de arroz, tudo cheio lá em casa, eu consigo orar. Tipo assim, que às vezes a gente fala, a gente ora só quando está precisando, mas antigamente não. E eu me lembro, a pastora já falou algumas vezes aqui sobre o Júnior na UTI, e eu desviado, sabe? Vamos desviado. Ouvindo um sertanejo, que é sertanejo de chifrudo, certo? Ouvi aquilo o dia inteirinho, achando que é o cara. Aí o senhor vai, pega meu filho e leva para uma UTI. E eu cheguei lá, eu vi. Meu menino com 1 ano e 8 meses, amarrado com faixa, os 2 braços. Enfiado aqui na boca dele. E a gente conversava com ele, só escorria água assim, ó, no olho dele. 1 ano e 8 meses. Foi a primeira quebrada que Deus me deu. Aí nós veio aqui em Pires do Rio e eu levei o toca-CD e faz 50 CDzinhos de louvor. Aí, sabe, aí ora, chora. Ela lembra, joelhava na beirada da cama lá no hotel, chorava, orava, falava com Deus. E a maioria de nós é assim, só ora e chora na necessidade. Só hora que Deus te aperta, só hora que Deus começa a te quebrar, que você ora e chora. Não espere isso não, irmão.
Conserta a sua vida antes, muda o seu jeito de viver, muda a sua forma de caminhar antes de você ser quebrado. Se você for um que Deus quer, Ele vai te quebrar. Ele pega, tá? Tem isso em mente. A palavra de Deus fala que tem uns que Ele largou para lá. Se Ele largou para lá, amém, paciência, entendeu? Mas tem uns que Deus vai quebrar. A Bíblia fala que Ele corrige a quem Ele recebe como filho. Aí vocês imaginam que tipo de correção que Ele vai dar em nós? Se for preciso, Ele tira até a vida, a alma salvando. Então, irmãos, eu quero que nessa noite os irmãos façam uma reflexão interna sobre você, uma retrospectiva dentro da sua mente, se você é multidão, ovelha, ou se você está sendo discípulo. Se você está próximo de Cristo, se você está vivendo para Cristo, se a palavra que está sendo ministrada na igreja, você está deixando entrar no seu coração e transformar a sua vida. Porque se você, irmão, estiver ouvindo a palavra de Deus, se você estiver vindo da igreja, mas se não estiver tendo nenhum tipo de transformação na sua vida, está errado. Está errado. Porque é nós mesmos, irmãos, que temos que nos policiar, tá? Não pensa que a hora que você for fofocar, Deus vai lá e corta um pedaço da sua língua. Não, corta não. Eu sei que tem que fechar a boca para misericórdia, Senhor. Me ajuda, me fortalece. Senhor, eu ia mentir. Não vou não, Senhor, não vou não. Não vou mexer com isso mais não. O máximo que Deus vai fazer é trazer na sua mente. O Espírito Santo de Deus vai falar para você: faz isso não, filho. Faz isso não, que eu vou ter que afastar. Vou ter que começar a sair de perto de você. É nós que temos que entender, irmãos, isso. Se nós queremos estar lado a lado com Cristo, rodeando Ele ali, ó, pertinho dele, nós temos que mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento. Se eu estou como multidão, sai da multidão, vira pelo menos ovelha. Se você é ovelha, vira discípulo. Se você é discípulo, permanece fazendo a vontade do Senhor. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com a igreja. Queridos irmãos, curvar suas cabeças. Trouxesse a sua mente agora, irmão. Se você sentiu que, nessa ministração, você sentiu que você ouviu e entendeu que, pastor, eu sou só multidão, pelo tipo de vida que eu estou vivendo. Peça a Deus para Ele te dar força, para você mudar de grupo. Peça a Deus para te conduzir. Peça a Deus para falar a sua mente. Peça ao Espírito Santo para vir sobre você e cada vez mais você dar frutos. Porque, irmãos, para mim conhecer, eu falo assim, pastor, mas como que só olha aqui e só sabe quem que é multidão, quem que é ovelha e quem que é discípulo? Fruto. Se vocês perguntar para a pastora assim, um exemplo, o pastor em casa, ele é mansinho, igual a conversa aqui, ou é dar coice até no vento? Aí você vai falar, dá coice até no vento. Não está dando fruto, não é manso. Discípulo é manso. Então é através dos frutos que nós vamos conhecer. É através dos frutos. Eu estou dando algum tipo de fruto? Ah, pastor, eu ando nervoso. Então para, não anda mais, fica quieto. Amém? Vamos orar. Traz na sua mente agora esses desconfortos que eu falei aqui. Se você ainda é pego mentindo, porque eu sei o que é que eu faço de errado, irmão. Não precisa ninguém apontar o dedo para mim. Então, se você sabe que eu estou mentindo, eu estou comprando e não estou pagando, eu estou falando mal dos outros, eu estou tratando a minha esposa, o meu esposo mal, eu estou atolado até no pescoço e estou falando mal dos outros ainda. Continuo infernizando a vida dos outros. Eu não estou sendo um bom exemplo. Irmãos, a primeira igreja é minha casa. Se eu falo mal de alguém dentro da minha casa, meu filho vai falar mal, minha filha vai falar mal. Se eu sou uma pessoa que eu grito dentro de casa, meus filhos vão gritar, meus filhos vão ser sem educação. O meu primeiro discipulado é lá na minha casa. É lá na minha casa. Hoje o meu discipulado é comigo, com a minha esposa e com o meu filho. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nesta noite a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, Pai. Pai, eu fui confrontado pela palavra do Senhor. Pai, eu quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, Pai,
me dê força, me dê sabedoria, me dê estratégia, Pai, para que se eu ainda estiver mentindo, que eu pare de mentir. Se eu ainda estiver falando mal, fofocando, falando aquilo que não edifica a vida do meu próximo, tira de mim, Pai, me ajuda, me lembra, Pai, fala ao meu ouvido a hora que eu for fazer, para que eu me cale. Senhor, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, Pai, é pelo teu santo nome, Pai, tira de mim, Pai, tira de mim, de perto de mim, pessoas que estão me desviando, Pai, pessoas que estão tentando me levar para o caminho errado, Pai, vai tirando de perto de mim, Pai, arranca, desraiga, Pai, Pai, mesmo que eu sinta falta, mesmo que eu queira que esteja perto de mim, Pai, não permita, Senhor, me ajuda. Fala minha mente, fala o meu coração, Senhor, para que eu possa entender o propósito do Senhor e me desviar do mal, me desviar de situações, Pai, que estão me tirando, Pai, do foco, do sintonia com o Senhor, Pai. Pai, para que eu possa sair da multidão, Pai, para que eu possa sair, Senhor, da roda dos escarnecedores, Pai, e me posicionar como discípulos do Senhor, Pai, para que eu consiga, Pai, Pai, o meu primeiro ministério, Pai, venha fluir na minha vida, Pai, o meu primeiro ministério é o meu lar, Pai, é onde eu sou visto pela minha esposa, onde eu sou visto pelo meu esposo, onde eu sou visto pelos meus filhos, onde eu sou visto pela vizinhança, Pai, que me cerca, Pai, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda a moldar a minha vida, me ajuda a ser transformado, Pai, traz sobre mim a direção do teu Santo Espírito, Pai, faz de mim um servo perseverante, faz de mim um vaso, Pai, um vaso novo, Senhor, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, traz sobre mim, Pai, direção, traz sobre mim, Pai, força, intrepidez, Pai, para que eu possa dizer não para o pecado, Pai, para que eu possa dizer não para as coisas erradas, Senhor. Oh, Senhor, me auxilia, Pai, me fortalece, para que eu possa andar nos teus santos caminhos e fazer a tua vontade, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Guarda no coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, nós queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua santa e inerrante palavra, Pai. Pai, nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Pai, nos coloca em nós o desejo, a vontade de colocar em prática, Pai, a palavra do Senhor, aquilo que nós temos ouvido, Pai. Pai, traz sobre nós o refrigério do Senhor, a direção do Senhor, para que nós possamos continuar, Pai, continuar caminhando no propósito que o Senhor tem direcionado para cada um de nós. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, vai visitando, ó Pai, cada lar aqui representado, cada família aqui representada, Senhor, sejam agora alcançados pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, aqueles que não puderam estar aqui, que a mão do Senhor os alcance aonde quer que eles estejam, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando os crentes digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.